Eduardo Jardim Apostas, podemos começar. Bom, boa tarde. É com enorme prazer que nós inauguramos aqui as nossas atividades acadêmicas do semestre do Departamento de História da PUC-Rio, com um convidado muito especial, o professor Eduardo Jardim, filósofo, escritor, ensaísta, que foi professor dessa universidade durante mais de 40 anos, o orientador de teses incríveis, escritor com uma quantidade enorme de ensaios também, muitos livros, a começar pela Brasilidade modernista, a sua dimensão filosófica, os textos sobre a Hannah Arendt, pensadora da crise e de um novo início. Hannah Arendt é duas vozes, Hannah Arendt conversando com Otávio Paz. Eu sou 300, sobre o Mário de Andrade. Tudo em volta está deserto, encontros com a literatura e a música, no tempo da ditadura. A doença e o tempo, diz uma história de todos nós. Isso. Eduardo tem uma obra aí bastante conhecida, especialmente desse público que está aqui presente. E a nossa ideia de chamar o Eduardo para conversar conosco hoje, fazer essa aula inaugural, essa palestra inaugural, veio do encontro de dois movimentos. Primeiro, que nós, no departamento, estamos, nesse semestre, bastante empenhados na discussão sobre a verdade histórica, sobre fake news, notícias falsas. Há dois cursos acontecendo nesse momento no nosso departamento, um deles dado pelo professor Diego Galeano, sobre história das notícias falsas, o outro sobre verdade e história, ministrado pelo Eduardo Cardoso e o Henrique Estrada. E quando nós pensamos no Eduardo, pensamos juntar essa discussão sobre a verdade, especialmente sobre a verdade e a política, associando a obra da Hannah Arendt, que tem uma reflexão interessantíssima e difícil sobre esse tema, e especialmente no momento em que acaba de sair uma coletânea de textos inéditos da Hannah Arendt, traduzida para o português. Foi publicado nos Estados Unidos sob a orientação do Jerome Cohen, que é responsável pela fortuna crítica, pela obra da Hannah Arendt. E aqui no Brasil, Eduardo organizou essa tradução, e foi responsável, então, pela edição da Bazar do Tempo, desses escritos da Hannah Arendt reunidos com o título de Pensar sem Corrimão. Eu sugiro aos que ainda não tiveram a oportunidade de ver o livro, que o tenham, que o leiam. Há várias passagens esparsas nesse livro sobre o tema da verdade, da política, da mentira da política. Há um ensaio extraordinário sobre Karl Marx, para quem gosta das classificações, definitivamente não consegue classificar Hannah Arendt quando lê os seus comentários sobre Karl Marx. Ela, de fato, pensa sem corrimão, embora recorrendo à tradição, mas não se submetendo às suas linhas de força, mas dialogando com ela. E Eduardo é o nosso grande, sempre foi o nosso grande professor de Hannah Arendt, foi quem introduziu Hannah Arendt na universidade, eu diria até que na Universidade Brasileira, em vários momentos que nós colaboramos, Eduardo? Nós fizemos tantos seminários aqui no Departamento de Filosofia com o Departamento de História, a dignidade da política, especificamente sobre... Oi? Visões da História. Visões da História. especificamente sobre Hannah Arendt, também reunindo os filósofos, historiadores. Isso tem... No ano 2000? Em 2000, tivemos um grande seminário com a colaboração e com a participação da UFMG, lembra? Sobre música, não é? Sobre
Na verdade, sobre... Não. Hannah Arendt, era os 25 anos da morte da Hannah Arendt. Ah, sim, claro, que resultou, inclusive, num livro, né, numa Aí o publicação livro que o pelo Pedro está mostrando. do nosso seminário. Em suma, por tudo isso, nós achamos que era o caso, né, de convidar mais uma vez, né, esse professor de todos nós, esse colaborador, né, de tantos anos, né, de décadas, né, com o nosso trabalho no departamento, para vir aí nos brindar, né, com essa aula inaugural sobre a Hannah Arendt. Eu vou pedir ao professor Diego Galiano, né, dado aqui as dificuldades da minha conexão, que após a fala do Eduardo, que ele assuma aí a coordenação dos trabalhos, né, e a mediação do debate. Tá bom? Bom, uma boa tarde para todo mundo. Muito obrigado, Eduardo, por ter aceito esse convite. A palavra é sua. Para mim, quero agradecer demais a vocês pelo convite que vocês me fizeram para dar essa primeira aula do curso de História do semestre. Isso para mim, é uma grande honra e vai mesmo nessa direção que o Marcelo indicou de um trabalho conjunto que a gente tem tido e que eu imagino que a gente vai continuar ainda a fazer muitas coisas juntos. Então, eu quero agradecer a vocês, cumprimentar meus amigos que estão assistindo. E o Marcelo tinha me contado que, como ele se referiu agora também, que nesse semestre alguns de vocês estavam interessados em discutir esse tema da relação entre verdade e política ou do seu contrário, mentira e política. E, inclusive, como mencionou o Marcelo, dando cursos sobre o assunto. E quando ele comentou isso comigo, a gente se lembrou e teve a ideia de introduzir a Hannah Arendt nessa conversa, né? Porque por dois momentos especificamente a Hannah Arendt tratou do assunto. Em um primeiro ensaio que se chama Verdade Política, que está incluído em Entre o Passado e o Futuro, e num outro ensaio chamado A Mentira na Política, que está em Crises da República. A Hannah Arendt, no prefácio de Entre o Passado e o Futuro, ela fala que o pensamento emerge de incidentes da experiência viva e a eles deve permanecer ligado, já que são os únicos marcos por onde pode obter orientação. Tomando isso, eu acho que a gente pode perguntar o que motivou a feitura desses dois ensaios. No caso de Verdade Política, a Hannah Arendt se refere à polêmica, às vezes ela fala de uma pseudo-polêmica, de uma falsa controvérsia que surgiu com a publicação de Eichmann em Jerusalém em 1963. Ela diz que no livro ela tinha tomado o partido da verdade, tinha acatado o adágio Fiat veritas et pereat mundus, faça-se a verdade, ainda que o mundo pereça. E que os seus comentadores, seus críticos, recorreram a todo tipo de mentira em suas críticas, mentiras sobre o que ela escreveu
e mentira a respeito dos eventos considerados no livro. E, no caso de A Mentira na Política, a motivação dela teria sido a publicação dos documentos do Pentágono, que foram publicados em 1971 pelo New York Times, que eram relatórios encomendados pelo secretário de Defesa, que é o Robert McNamara, ao longo dos anos 60, que instruíram a política americana na guerra. E esses documentos, esses relatórios, se baseavam em todo tipo de embuste e de autoembuste. Então, isso motivou ela a fazer um comentário, escrever esse artigo sobre a mentira na política. Se fosse o caso de dar um título a essa minha brevíssima fala, eu acho que eu poderia dizer que esse título seria Dos Ataques da Política à Verdade, ou, num estilo mais Hannah Arendt, na forma de uma pergunta: quais danos o poder político pode infligir à verdade? E eu vou fazer a minha exposição em 3 momentos, em 3 passos. Primeiro, eu vou indicar qual tipo de verdade está sendo considerado pela Hannah Arendt. Em segundo lugar, vou me perguntar o que é e como opera a mentira organizada. E, em terceiro momento, eu vou tentar acompanhar a Hannah Arendt no que ela considera possíveis reações a essa situação de uma mentira organizada. Então, qual tipo de verdade está sendo considerada por Hannah Arendt? Ela delimita o assunto de 2 maneiras. Primeiro, ela fala que existem 2 formas de verdade. Existem as verdades racionais, que é a verdade da filosofia, a verdade do homem enquanto pensa, a verdade da matemática e das ciências naturais também. Por um lado, verdades racionais. E, por outro lado, existem as verdades fatuais, que têm a ver com os eventos que acontecem no mundo em que os homens interagem entre si. Verdades que dizem respeito a eventos e circunstâncias nas quais muitos estão envolvidos, que são estabelecidas por testemunhas e dependem de comprovação, que existem apenas na medida em que se fala sobre elas. Hannah Arendt está nos textos se referindo aos ataques à verdade fatual, não às verdades racionais. Para ela, seriam escassas as possibilidades de a verdade fatual sobreviver ao assédio da política. Ela pode, inclusive, ser eliminada para sempre do mundo. As verdades fatuais
são muito mais frágeis que verdades racionais, como axiomas, descobertas e teorias produzidas pela mente humana. Ela, inclusive, lembra que pode-se imaginar que as verdades da matemática e da física, no caso de serem perdidas, elas teriam muito mais chances de ser recuperadas do que um fato de importância esquecido ou dissimulado pela mentira. Nenhum esforço racional o traria de volta. Então, verdades fatuais é aquilo que interessa a ela discutir. Ataques à verdade fatual. Mas ela faz ainda uma segunda distinção na ordem do tempo. Ela distingue o ataque à verdade fatual ao longo da história e o que acontece atualmente. Ela observa que a história do pensamento não deu atenção ao assunto e se pergunta por quê. O que isso pode indicar? Não que não tenha havido sempre ataques à verdade na história política. As mentiras foram sempre vistas como instrumentos justificáveis e necessários, não só do demagogo, mas também do estadista. Mas a mentira organizada, que chega a dominar a esfera pública, é um fenômeno recente. Portanto, nesse recorte temporal, ela vai examinar o problema no contexto contemporâneo. O que nós temos, então? Uma indagação sobre o ataque da política à verdade fatual na contemporaneidade. A mentira. Ela diz que a Hannah Arendt diz que a marca distintiva da verdade fatual consiste em que o seu contrário não é o erro, nem a ilusão, como no caso da verdade racional, mas é a falsidade deliberada, a mentira. E como opera a mentira? Ela se refere a duas etapas ou dois aspectos da mentira. Primeiro, a mentira opera recorrendo a um procedimento que a Hannah Arendt chama de desfatualização. Desfatualização. O que ela quer dizer com isso? Ela diz que os fatos são o que são, mas são absolutamente contingentes. Isso quer dizer que eles poderiam ser de um jeito completamente diferente. E o mentiroso conta com isso. Ele se fia nessa completa contingência dos fatos. Por isso, antes de ver a mentira de uma perspectiva moral, ela deve ser considerada como inscrita no próprio modo de lidar com os fatos contingentes, os desfatualizando. Vou ler uma passagem de Crises da República em que ela está tratando disso. Ela diz:
quando falamos de mentiras, especialmente de mentiras entre homens atuantes, é bom lembrar que ela não se insinuou na política por algum acidente da pecaminosidade humana. A afronta moral, por essa única razão, não consegue fazê-la desaparecer. A falsidade deliberada, a mentira, trata com fatos contingentes, ou seja, com coisas que não trazem em si nenhuma verdade inerente, nenhuma necessidade de ser como são. A veracidade dos fatos nunca é forçosamente verdadeira. E um pouco mais adiante ela diz: disto decorre que nenhuma afirmação factual pode estar além da dúvida, tão segura e protegida contra ataques como, por exemplo, a afirmação de que 2 e 2 são 4. Vou fazer um comentário um pouco marginal, mas que talvez ajude a gente entender um pouco mais desse conceito de contingência que a que ela está se referindo. A filosofia sempre teve horror à contingência. Por isso, a Hannah Arendt diz, ela se interessou muito pouco pelo âmbito dos negócios humanos, que são contingentes. E, quando se interessou, e ela está se referindo ao século XIX e ao surgimento das filosofias da história, quando se interessou, a filosofia buscou estabelecer leis necessárias para o desenvolvimento histórico que eliminassem a contingência, ou, como Kant dizia, a melancólica casualidade dos assuntos humanos. Em Hegel, a gente encontra a afirmação de que a contemplação filosófica não tem outro intento senão o de eliminar o acidental, senão o de eliminar o contingente. Isso também explica um pouco por que a Hannah Arendt se dizia que ela não era propriamente uma filósofa, mas uma pensadora política, porque ela queria demarcar a sua posição da filosofia. Então, a mentira, além de desfatualizar, ela recorre à imaginação na criação de imagens. Que devem funcionar como sucedâneos da verdade factual. Então, a mentira é caracterizada dessa dupla forma. De um lado, ela desfatualiza e, ao mesmo tempo, ela cria, pela imaginação, imagens que devem servir para substituir, servir como sucedâneos à verdade factual. E quais problemas decorrem daí, do fato do ataque da política à verdade factual? Vou ler uma passagem nesse livro que o Diego mostrou, que é o Pensar Sem Corrimão. Vou ler uma passagem de uma entrevista, acho que é a última entrevista que a Hannah Arendt dá, de 73, em que ela comenta a diferença entre a sociedade americana de 63 e a de 73, no momento da entrevista. Ela diz:
Como você sabe, algumas coisas acontecem automaticamente na política, se não são controladas. Enquanto tivermos uma imprensa livre, um limite se impõe ao que pode acontecer. A partir do momento em que a imprensa perder a liberdade, ou quando ela for obrigada a revelar suas fontes, tema que, como sabemos, agora está diante dos tribunais, então tudo poderá acontecer. O que torna possível o governo totalitário ou qualquer tipo de ditadura é a população não ser informada. Como se pode ter uma opinião sem estar informado? Por outro lado, se todos mentem para você, a consequência não é acreditar em mentiras, mas não acreditar em mais nada, e com razão, pois a mentira, por sua própria natureza, tem que ser modificada, tem que ser rementida, digamos assim, de forma que um governo que mente, que persegue objetivos diferentes em momentos diferentes, deve constantemente reescrever sua história. Isso significa que a população fica privada, não só de sua capacidade de agir, mas também de sua capacidade de pensar e julgar. E com uma população assim, pode-se fazer o que bem entender. Então, o que ela está mostrando é que, sem a referência à verdade fatual, não há como julgar e daí não há como agir. Ela diz também: a liberdade de opinião é uma farsa, a não ser que a informação factual seja garantida e que os próprios fatos não sejam questionados. Nesse sentido, para ela, há uma urgência em se recuperar o acesso à verdade fatual. Quais iniciativas ela menciona nesse sentido? A Hannah Arendt fala de refúgios da verdade. E que refúgios da verdade são esses? Ela já se referiu à imprensa livre, mas ela se refere também ao poder judiciário e à universidade. Esses seriam refúgios da verdade. Ela diz que a probabilidade de que a verdade prevaleça em público é aumentada pela mera existência de tais lugares. Em Verdade Política, Hannah Arendt vai se referir de forma insistente à universidade como um refúgio da verdade. E ela se refere à universidade não aos cursos técnicos, aos cursos que preparam profissionalmente, mas ela se refere à importância política da universidade nos seus cursos de humanidades e, especialmente, aos cursos de história. Vou ler para vocês uma passagem de Verdade Política em que ela está tratando disso. Hoje, essa importância autenticamente política da instituição acadêmica é facilmente despercebida devido à proeminência
de suas faculdades profissionais e a evolução de suas repartições dedicadas às ciências naturais, onde, inesperadamente, a pesquisa pura forneceu tantos resultados decisivos que se demonstrou em larga escala vital para a sociedade. Nenhuma pessoa pode, em absoluto, negar a utilidade social e técnica das universidades, porém, essa importância não é política. As ciências históricas e as humanidades, que têm a obrigação de descobrir, conservar sob guarda e interpretar a verdade dos fatos e os documentos humanos, têm relevância politicamente maior. O dizer a verdade dos fatos, e ela continua falando aí de outros da imprensa. Então, quando ela fala em faculdades de humanidades como refúgio da verdade, ela está pensando basicamente na faculdade de História. E ela adianta no sentido de tentar definir qual o critério que deve nortear a tarefa, o trabalho do historiador. E ela diz que a tarefa do historiador seria a de narrar de forma imparcial os fatos. Esse ideal de imparcialidade remonta ao momento fundador da história na antiga Grécia, quando Homero decidiu cantar os feitos dos troianos não menos que os dos aqueus e louvar a glória de Heitor, o inimigo e o homem derrotado, não menos que a glória de Aquiles, o herói de seu povo. Heródoto, o primeiro historiador, nessa mesma direção, pretendeu impedir os grandes e portentosos feitos dos gregos e dos bárbaros de perderem seu devido galardão de glória. Vou ler a passagem para vocês. Ela diz: Homero decidiu cantar os feitos dos troianos. Não, já li essa passagem. Então, na verdade, eu queria terminar aqui a minha exposição para a gente poder discutir um pouco esses pontos que eu levantei. Tá bom? Eu agradeço a vocês. O que acontece agora, Diego? Bom, obrigado, Eduardo. Eu, então, tomo aqui a palavra para agradecer pela palestra e temos um bom espaço, né, e de debate, um bom tempo, na verdade, para discutir. Temos um público enorme também, vamos ter que organizar isso. E podem pedir a palavra levantando a mão, que oferece aqui uma listinha de pessoas anotadas para falar. Também podem colocar, se por algum motivo não conseguem ligar o microfone, algum comentário no bate-papo e eu leio. Mas antes disso, o Marcelo tinha me solicitado e passar a palavra enquanto as pessoas vão pensando questões, perguntas, né, para colocar a Eduardo, e dar a palavra para um grupo de alunos de pós-graduação
que queriam passar uma informação sobre um grupo de pesquisa que está sendo criado agora. Não sei se está aí Clarissa, o João, Arthur, que eram as pessoas que iam passar essa informação, aproveitando o, o público presente do Departamento de História. Não sei se querem ligar o microfone. Oi, Diego. Oi, Clarissa, tudo bem? Já me desmutaram aqui. Olha, obrigada, Diego. Obrigada, professor Eduardo Jardim. Na verdade, o João Macieiro, o Maicon Tanes e outros alunos da pós, nós montamos um grupo de estudo para todo mundo da pós, de todas as linhas, mestrado, doutorado, novos ingressantes, antigos. E aí, na verdade, fica aqui o convite para quem quiser participar. Vai começar sexta-feira que vem, às 6 horas. E eu posto aqui no chat agora um docs, para quem quiser participar, colocar o nome e o e-mail, e a gente vai adicionar no Classroom. Lá tem todas as informações sobre o grupo, a dinâmica que a gente pensou, os horários. Então, por favor, todo mundo da pós, e mesmo quem não esteja inscrito na pós, que frequente a PUC de ouvinte, está super convidado, tá bom? A gente espera todos vocês lá. Obrigada. Obrigado, Clarissa. Quer contar um pouco de que se trata o grupo? Que eu acho que você compartilhou isso aí, mas... Eu não quis tomar muito tempo, na verdade. Pode falar, pode falar. O Enquanto grupo, as na pessoas verdade, vão... tá bom. O grupo, como ele é bastante amplo, para realmente quem quiser participar, ele não tem um tema de estudo específico, mas a ideia é que a cada encontro a gente vai discutir um texto proposto por um dos alunos, um texto que faça parte da pesquisa, que a pessoa queira discutir, que está complicado. Então, a gente tem lá um Classroom para os alunos postarem o texto, e aí, quem quiser participar, lê antecipadamente. E aí, a cada encontro, a gente vê quem quer participar. E a ideia é que seja um grupo, não precisa participar de todos os encontros, mas que seja um grupo disponível, aberto para todos, quando quiserem. Então, nós temos 2 horários, quarta-feira às 7h30 e sexta-feira às 6 horas. E a gente vai funcionar alternadamente. Então, uma semana sexta, outra semana quarta, para que, enfim, a gente sabe que, enfim, tudo é corrido, ninguém tem tempo para nada, então são os 2 horários que num grupo de 10 pessoas foram possíveis. Então, vejam bem, assim. Depois, mais para frente, a gente pode pensar em outras possibilidades. Futuramente, além de um grupo de estudo, a gente pensou em montar mesas, o Maicon fez uma tabela com temas possíveis, de apresentações nossas, de alunos com quem a gente já falou. Então, o grupo está começando, a gente espera que seja um grupo que dure, assim, nos anos por vir. E, bom, agora eu acho que é isso, não sei se tem mais o que dizer. Lá no nosso, a gente tem um Classroom e lá eu postei um texto com a dinâmica que a gente pensou, tá? Então, por favor, se sintam muito convidados. Acho que é isso, Diego. Não sei se o João Obrigado, vai Clarissa. alguma coisa. Então, fica oficialmente aberto o espaço de questões, de perguntas. Não sei se a Flávia que tinha... É isso mesmo, pedindo a palavra. Flávia, então, pode desligar, ligar o microfone e vou tentar aqui. Ok. Pode falar, Flávia. Igor, será que você pode tirar a... Estou vendo aqui. Por favor. Sem microfone, Flávio. Um minutinho, Flávia. Só um minuto. Tenta de novo, Flávio, por favor. Sem microfone. Agora sim. Agora sim. Quer dizer, a primeira coisa é óbvio, né, que uma aposentada é saudade e felicidade de reencontrá-los aqui. Eduardo, Marcelo, meu Diego, todo mundo, né, Marçal? Eu não vou fazer a chamada, tá? Mas, enfim, a questão, ela permanece, né? Eu acho que o que me levou a estudar a história antiga foi exatamente essa questão que a Camila, né, colocou sobre a Clarissa, né, colocou sobre os embates, a impossibilidade humana de
entrar ou obter um consenso, porque, na verdade, o consenso não faz parte da condição humana. A condição humana ela é agonística, ela é do combate. E esse combate não necessariamente é a eliminação do outro, mas é simplesmente um momento de paz na vida. Sabe aquele cigarro de palha? Um momento de paz na vida. Só isso, né? Quer dizer, todos os combates, os debates, os embates, os confrontos. Eu sou da geração hippie, né? Paz e amor. Uma bobagem, né? Realmente uma bobagem. Mas, enfim, o que eu queria dizer para vocês é que essas questões, no momento em que elas são trazidas, elas continuam realmente importantes. E importantes porque a nossa vida, né? Sem ela, sem esse combate, sem essa agonia, nós não andamos. Mesmo que a gente não saiba nunca para onde a gente anda, nós andamos, né? E cada um dá o significado possível para esse andar, tá? Então, assim, eu não quero fazer nenhuma pergunta, tá? Porque as perguntas, para mim, elas já dizem tudo. Você precisa, diante da esfinge, não a resposta, mas a pergunta. Então, perguntem, porque todos nós somos esfinges diante dos outros, né? Nós todos carregamos um mistério inalienável, tá bom, gente? Então, assim, eu acho que o curso de História, nesse sentido, devolve a nossa questão mais humana, que é a ignorância, que é a simples ignorância, né? E assim, a mentira, ela passa não por oposição à verdade, ela é pseudos, ela é uma série ela é um universo no qual nós nos movimentamos. Tá? A Hannah é uma paixão, assim como o Eduardo, viu, Eduardo? Então, ele não está nem ouvindo, tá? Estou te ouvindo completamente. Ah, tá, que bom. Então, assim, é uma declaração de amor, porque talvez o amor seja, eu sou de Psylove, né? Então, querendo ou não, ficou um resíduo na minha formação, né? Por aí. Então, eu só quero agradecer a poder falar um minuto, porque eu não sou mais professora. Eu não quero mais, tá? Porque não quero, tá? E desejo, assim, a maior felicidade do mundo para aqueles que estão chegando, né, Pedro? Ai, meu Deus. Então, é isso, gente. Tá? Obrigado, Flavinha. Obrigada a você. Eu aproveito, Eduardo, que tem mais uma pessoa querendo fazer um comentário, Mônica. E se você concordar, eu reúno algumas observações e depois você faz uma primeira resposta. Pode ser, Eduardo? Mas eu posso falar alguma Claro, coisinha sobre o que a Flávia falou? Eu também estou emocionado de encontrar minha amiga querida. E eu entendo que existe o plano do debate, da controvérsia, dos pontos de vista diferentes, mas acho que a Hannah Arendt está dizendo que antes do debate existe alguma coisa que é o reconhecimento da existência da verdade fatual. Eu acho que a questão dela é anterior, vamos dizer, ao momento em que existe o debate. Ela está chamando atenção para o fato, como ela usa em agosto de 1914 a Alemanha invadiu a Bélgica. Esse fato.
em 31 de março de 1964, os militares tomaram o poder no Brasil. Fato. Então, antes de haver a discussão, opiniões diferentes sobre esses fatos, ela está chamando a atenção para a importância desses fatos serem reconhecidos. E é isso. Faz sentido para você, Flávia? Só uma coisinha, o Marcelo sempre falava, antes de qualquer coisa, uma pedra cai na sua cabeça, ela cai. Sim. O estrago que ela faz. E não há filosofia no mundo que resolva, né, uma pedra nessa queda. Mas o pensamento pode ser um grande aliado, né, para que essas pedras que são jogadas sobre nós possam ser evitadas, porque o problema é você transformar uma mentira numa verdade, né? Numa verdade produtiva, cara. Numa verdade que realmente nos guie para algum tipo de... Não digo de que mais, porque para mim não dá mais. Se existe um tipo melhor que o Eduardo Jardim, que o Marcelo Jasmin, no meu jardim, não. Obrigado, Flávio. Quanto amor hoje. Muito amor aqui hoje. E eu não sei nem como continuar, mas eu vou passar o problema para a Mônica, a palavra para a Mônica, e depois, na sequência, para Pedro Duarte, nessa que eu propus como uma primeira rodada de questões, né, para debater com o Eduardo. Mônica, por favor. Obrigada, Diego. Eu não vou falar todas as minhas emoções como ex-aluna desse departamento e ex-aluna do Eduardo, porque não vai dar tempo de nem colocar a questão. Eu acho que a minha questão está relacionada com a questão da Flávia, né? Porque a minha pergunta, Eduardo, é como a Hannah Arendt ela permite a inserção do contraditório nessa discussão sobre a verdade factual. Qual é o caminho para a inserção do contraditório e, ao mesmo tempo, a manutenção desse contraste entre a verdade e a mentira? Qual é esse caminho? É só essa a minha pergunta. Muito obrigada pela sua fala e crucial nesse momento. Eu acho, Mônica, que a questão do contraditório não é bem a questão que ela está abordando no texto. A questão do contraditório tem a ver com o debate, com alguma interpretação, com interpretações contraditórias a respeito de fatos. Eu acho que o que... Vou me repetir. Eu acho que o que ela está falando é da necessidade do reconhecimento do fato, não de ter tal ou tal opinião a respeito do fato. Quer dizer, qual é o problema da mentira? O problema da mentira é que ela desfatualiza o fato. Ela torna o fato, como o fato é contingente, né? Ela facilmente substitui o fato por uma imagem. Mas essa é a questão da Hannah Arendt. A questão dela não é ainda na altura desses textos sobre a mentira, não é ainda a questão do contraditório, é o reconhecimento do fato. Faz sentido para você? Não existe. Faz sentido. Eu falei que ia na direção do que a Flávia tinha falado. Mas
Eu acho que eu ainda fico em dúvida sobre o acesso ao fato. Sim. Eduardo, eu acho que tem uma questão aqui no bate-papo, se você quiser acrescentar mais alguma coisa ao que a Mônica falou, ou dar a palavra para o Pedro Duarte. Marcos Benel estava pedindo para você falar mais sobre essa operação de desfactualizar. Você acaba que mencionou na palestra e acaba de recuperar agora também. Então, o tema da desfatualização entra numa caracterização da mentira, né? O que a Hannah Arendt diz? Que os fatos existem, mas eles são completamente contingentes. Isso significa que eles poderiam ser de um jeito completamente diferente. O que faz o mentiroso? Ele conta com essa absoluta contingência do fato e ele desfatualiza inventando uma imagem que substitui o fato. Então, são duas coisas que estão em jogo: a desfatualização e o recurso à imaginação na criação de imagens que devem servir como sucedâneos para o fato. Mas vou tentar pensar mais aqui. Obrigado, Eduardo. Pedro Duarte, na sequência. Oi, Eduardo. Seguinte, fiquei aqui pensando, não sei se a minha dúvida talvez seja um pouco óbvia, mas acho que, não sei, ouvindo a Mônica falar, achei também que ia nessa direção e que fazia sentido colocar, pelo menos, essa questão. É que o que para mim fica sempre muito difícil é entender qual é a fronteira entre esse fato e essa interpretação. É que quando você diz assim, no dia tal, em 1964, os militares tomaram o poder no Brasil, mesmo que a gente nem entre assim, que eu acho que aí seria muita má vontade, em relação, por exemplo, o que é poder, porque dependendo de como as pessoas estão falando, talvez nem isso seja uma narrativa tão factual, tomaram o poder, porque depende do que é tomado, o que é poder. Mesmo que a gente não faça isso, não sei se é aí que está o problema, né? O problema está em saber se a frase "os militares tomaram o poder no Brasil", eu entendo que isso é um mínimo para começar o debate, mas eu não sei se isso seria tão mínimo, que eu não sei se é aí que desculpa a expressão, que o bicho pega. Assim, o bicho pega é saber se tomaram o poder para defender o Brasil da ameaça totalitária soviética, ou se deram um golpe contra um regime democrático em curso. Quer dizer, eu entendo que você está falando antes, mas é porque eu me lembrei de uma frase do Heidegger que diz uma coisa mais ou menos assim: o problema não é uma afirmativa falsa, é uma afirmativa correta que ainda não é a verdade. Que para mim tem um pouco a ver com o fato de que assim, desfazer a mentira nesse sentido tão bruto, factual, eu não sei se é aí que o problema é depois, é a afirmação correta. Assim, por exemplo, eu não acho que quem narre que no Brasil, em 1964, houve uma revolução, discorde que os tanques no dia tal estavam nas ruas. Mas é aí que está o problema, seja da história, seja da filosofia, ou não é. Eu fico achando que o problema, no fundo, é que essa fronteira
do fato e da interpretação, ou do fato do sentido, ela não é autoevidente. Para mim, o que fica o tempo inteiro é esse incômodo de que a gente parece que entendeu uma coisa, tá, tem que ter o fato, e com o fato é que a gente começa o debate. Mas quando a gente vai para o debate, essa fronteira é muito menos nítida, não? Não sei, posso estar... Todos vocês estão indo um pouco na mesma direção. Posso ler numa outra direção? Seguinte, mas os fatos realmente existem, independentes de opinião e interpretação, Pedro? A Hannah Arendt está perguntando para você. Não demonstraram gerações de historiadores e filósofos da história a impossibilidade da determinação de fatos sem interpretação, visto ser mister colhê-los de um caos de puros acontecimentos e de certos princípios de escolha não são dados fatuais, e depois adequá-los a uma história que só pode ser narrada em uma certa perspectiva que nada tem a ver com a ocorrência original? Sem dúvida, esta e muitas outras perplexidades inerentes às ciências históricas são reais, mas não constituem argumento contra a existência de matéria fatual e tampouco podem servir como uma justificação para apagar as linhas divisórias entre fato, opinião e interpretação, ou como uma desculpa para o historiador manipular os fatos a seu bel prazer. Mesmo que admitimos que cada geração tem o direito de escrever a sua própria história, não admitimos mais nada além de ter ela o direito de rearranjar os fatos de acordo com sua própria perspectiva. Não admitimos mais nada além de ter ela não admitimos o direito de tocar na própria matéria factual. Faz sentido para você? São dois planos diferentes de discussão aí, né? Um que tem a ver com o reconhecimento da verdade factual e um outro que tem a ver com o debate das interpretações. Outro tem a ver com as interpretações, né? Eu acho que ela vai chamar de historicismo. Ela usa a expressão historicismo para se referir a essa posição na qual tudo é interpretação, em que pouco importa a verdade factual, o que importa é o modo de abordá-la. Acho que é disso que ela está querendo fazer ela está querendo se distanciar disso que ela está chamando de historicismo, e que seria tarefa do historiador se distanciar desse historicismo e voltar à verdade factual e reconhecer a verdade factual. Não sei se está claro isso. Está claro, mas acho que é difícil, né? Bom, Diego, me ajuda. Pois é, Pedro, não sei, eu notei Pedro como querendo responder a resposta, não sei, eu acho, Pedro, Não. fica à vontade. Não, Diego, continua. É que eu só tive a sensação, eu entendi assim, tudo que o Eduardo falou da Hannah Arendt, que para mim eu continuo no mesmo ponto, assim, depois de ouvir tudo que a Hannah Arendt falou para mim, como ele disse, eu continuo assim, tudo bem. Mas isso que é a verdade factual, eu continuo sem saber como deixá-la tão imaculada da interpretação. E é claro que eu entendo, bom, já que foi só completar, é claro que eu entendo, quando a Hannah Arendt fala do esforço de imparcialidade do historiador nos moldes do Heródoto, do Homero, de tentar narrar os gregos e os bárbaros, esse esforço por isso eu entendo perfeitamente.
o esforço de tentar considerar o outro lado mais... Eu entendo o que é isso, mas isso para mim é diferente, e é claro que eu entendo a preocupação de fazer do reconhecimento da incontornabilidade da interpretação um álibi para pintar e bordar de maneira completamente interesseira e interessada, digamos assim. Eu entendo esse problema, mas eu não acho que, mesmo que se tire isso de cena, se a minha dificuldade é mesmo se tirando isso de cena, que a distinção entre a verdade factual e a interpretação consiga ser tão sólida quanto quando a Hannah Arendt fala assim tão fortemente dessa distinção. Mas, enfim, continua, Diego, porque acho que isso enfim, um debate longo. O risco é você... o risco seria você achar que tudo é opinião, o risco é você perder a referência à verdade factual. E entender a verdade... E olha o home office, como é que é horrível. Eu posso falar só uma coisinha? Fala, Flávia, sim, por favor. Posso? Eu não sei se estão me ouvindo, mas eu acho que o grande problema é você socializar o abstrato, socializar o conhecimento como reconhecimento de que uma pedra que caiu na minha cabeça, dependendo da cabeça em que caiu, pode ser um fato histórico extremamente causador de causas, entendeu? Sabe? É só isso. Como passar da experiência para algo que se torne comum, porque a experiência ela é incomunicável, a não ser que ela se transforme numa linguagem comum, como são os trabalhos da Hannah, os romances, né? Enfim, você parte do particular para se introduzir a algo que ultrapassa a sua vida. Só isso, queridos. Posso prosseguir com a lista, Eduardo, Claro. Maicon e Sérgio, nessa ordem. Então, Maicon, por favor. Bom, boa tarde a todo mundo, tá? Primeiro, é muito bom ver tanta gente assim, depois de tanto tempo isolado, assim. É até muito estranho ver tanta gente, assim, alguns rostos conhecidos, outros não, mas me bate uma felicidade mesmo, assim, queria dizer isso antes de fazer minha questão, porque na época que a gente vive é tão difícil se sentir alegre por alguma coisa ainda mais ver a Flávia falante, né? Para mim é sempre uma coisa maravilhosa. Bom, a minha questão, professor, se a democracia opera numa determinada estabilidade que é provida justamente por essa questão da sua factualidade, tá? Que visa uma determinada autopreservação, né? É uma medida de autopreservação. A mentira, então, além de contingenciar o que já é contingenciado, não é também uma forma, aliás, melhor dizendo, uma maneira, tá, de se chegar a uma outra estabilidade, emulando essa mesma condição e se aproveitando dessa condição de autopreservação? Essa é a minha questão. Sim, a ideia... O mentiroso pretende isso, né? A mentira na política pretende exatamente estabelecer um outro plano de realidade política. Você tem razão. Existe uma eficácia da mentira, né? Ela serve, né,
ao estabelecimento de um novo status político. É isso, né? Sérgio, então, não sei se... Oi, gente, boa noite já. Uma alegria também ouvir o Eduardo e participar desse debate e reencontrá-los, ainda que virtualmente. Acho que a minha pergunta talvez ecoe algumas anteriores, principalmente essa última, eu acho, do Maicon. É sobre... eu ia dizer que a mentira ela pode ter efeitos na esfera do público, na esfera da ação política. O Eduardo falou em eficácia, eu poderia usar essa palavra também. Isso faz com que a mentira se imponha também como, ou possa impor-se também como fato. Ela própria é um fato. Então, isso é um ponto de comentário que é um pouquinho complicador, sem, eu acho, diminuir em nada a importância, inclusive ética, desse reconhecimento do factual que o Eduardo frisa. O outro ponto que eu acho que se associa a esse, além do reconhecimento do factual, que nos obriga também a reconhecer essa eficácia, né, que factualiza a mentira, na via inversa ao que o Eduardo havia dito, mas sem contradição, é a necessidade também do reconhecimento do público, que é onde o fato ou a mentira factualizada vai haver uma disputa pelo sentido, né, nesse outro âmbito. E eu queria, não sei, talvez ouvir o Eduardo um pouco mais sobre um ponto que ele mencionou bem no início da fala dele, quando a Hannah Arendt diz que adverte que sempre houve a mentira na política, mas a mentira organizada é recente. E eu acho que ela está, enfim, tratando também de uma coisa relacionada às condições de comunicação, porque a mentira também requer uma difusão. Eu acho que as condições de comunicação transformadas enfim, potencializam essa eficácia da mentira. E estou pensando, evidentemente, na atual revolução comunicacional e, por exemplo, na hipótese da mentira, bem conhecida por nós brasileiros, não é? Difundida industrialmente por exemplo, WhatsApp, redes sociais, etc. Era isso. As fake news, né, Sérgio? Eu respondi ao Maicon falando que a mentira pode ter uma eficácia política no sentido de estabelecer um novo status político, mas eu acho que a Hannah Arendt, muito mais vezes, ela comenta sobre uma perda da orientação, né, que atinge o público. Ela fala de quando não há o fato, não há referência ao fato, não existe o elemento comum a respeito do qual todos podem debater, né? Quer dizer, a necessidade para ela de haver o fato, porque é a partir do reconhecimento do fato pelos vários agentes políticos que estão envolvidos numa determinada situação, começa a haver política, né? Então, o risco da mentira, né, haver desmobilização política e não
tanto mobilização como eu tinha respondido para o Maicon, né? Então, o que ela distingue entre a situação atual e a situação tradicional, né, é que ela de fato ela observa que num contexto contemporâneo, né, a mentira pode abranger a totalidade da esfera pública, né, coisa que não acontecia no contexto tradicional, em que a mentira era mais pontual e não dizia respeito ao contexto da esfera pública toda ela, né? Obrigado, Eduardo. Temos mais uma pessoa anotada ainda. Edgar Lira, por favor. Obrigado, Eduardo, pela, enfim, exposição. Acho que todo mundo já reconheceu que é, quer dizer, maximamente sintonizado aí com as urgências do momento. Eu queria entrar só com uma possibilidade de entendimento, quer dizer, dessa ideia de fato que está polarizando toda a discussão, né? E o que eu queria chamar a atenção é para a necessidade da Hannah Arendt chamar a atenção para a importância do reconhecimento da factualidade dos fatos, né? Por que ela precisa chamar a atenção para essa importância? Porque a gente pode perder a atenção a isso, né? Nós podemos descurar dessa importância. Certamente, esses fatos que a preocupam e que fazem com que ela chame a atenção para a necessidade de uma certa comunidade estar atenta, né, à necessidade de nós defendermos alguma factualidade, são, na verdade, os fatos que ela tem em mente são fatos com relevância política, né? E o que acontece no momento em que uma determinada comunidade institucional, política, religiosa, histórica, etc., perde essa atenção, né? O que, na verdade, arrisca a sobrevir é uma cacofonia, né? É a relatividade total, é o aspecto mais selvagem do adágio, tudo é a interpretação. É a experiência de uma cacofonia sem fim. E, portanto, a impossibilidade do discurso, que é a contraparte da ação, né? E na impossibilidade do discurso enfim, né, na inviabilização da ação, a gente teria aí o campo totalmente aberto para a violência, né? Tá certo que é um outro tema, enfim, caríssimo a ela. Eu apenas faria uma pontuação para poder defender esse meu comentário, esse meu entendimento da questão, no que ela conclama justamente os historiadores, né, a se organizarem como atores importantes na defesa dessa factualidade mínima. Eu me lembro do meu espanto, eu não vou me estender demais, mas eu me lembro do meu espanto quando, lendo os tópicos do Aristóteles, eu me deparei pela primeira vez com a distinção que ele faz entre retórica e dialética. E lá eu esperava encontrar na definição de dialética por ele proporcionada alguma coisa no sentido de dizer que haveria premissas realmente sólidas, enfim, insofismáveis, etc. E, na verdade, ele empurra essas premissas insofismáveis para o reino da filosofia, para as coisas evidentes por si mesma, né? E no campo da dialética, ele fala de opiniões sustentadas pelos mais sábios, ou pela maioria, ou por uma tradição, né? Sem as quais a organização da formulação dos problemas não seria possível, né? Então, talvez o problema que causa a nossa dificuldade está nessa definição de fatos que vem das ciências empíricas como uma coisa muito dura e evidente por si mesma e que não precisaria, quer dizer, do empenho dessa comunidade política atenta à sua necessidade, né? E daí eu diria o elogio dos historiadores,
enfim, e tudo que vem a reboque dessa exposição, quer dizer, brilhante que você fez. Mas é um comentário hesitante, meu, é um entendimento titubeante, né? Eu só acho que a verdade a que ela está se referindo, Edgar, é a verdade factual e não a verdade racional, né? Quer dizer, ela está falando de não da verdade tal como existe na física ou na matemática, que ela está falando de outra forma de verdade, que são verdades factuais, que tem como seu contrário a mentira. As verdades racionais, nós não mentimos a respeito delas, nós ou somos ignorantes delas ou nos iludimos a seu respeito, mas não há possibilidade de você discutir a questão da mentira no que diz respeito às verdades racionais, que são as verdades da física ou da... Então, ela está falando, a discussão dela é posta num outro nível, no nível da verdade factual, que não tem a ver com as verdades racionais, né? Mas eu concordo com o que você disse na sua fala toda, é isso mesmo. E os historiadores que são conclamados aqui, né? O que dizem os historiadores, né? Posso falar? Só um segundo. A questão da verdade apodítica das ciências, né? Que estão na retórica do Aristóteles, e naquilo que é passível de persuasão, que somos nós. E que persuasão, mas reconhecimento da verdade factual. Claro, é aquilo que há de persuasivo em alguma coisa, factual. Mas, gente, eu estou me metendo, eu estou fora da caixa para variar. Tem mais. Marcos, Veneu também. Ô, Veneuzinho, eu dou meu lugar. Vai lá. Para engrossar um pouco, né, essa questão que o Eduardo levantou, né, essa conclamação aos historiadores, eu chamaria a atenção para o papel ambíguo dos historiadores nessa discussão, né? Porque, se por um lado eles aparecem no pensamento da Hannah como os guardiães da verdade factual, por outro lado, eles são também agentes do seu solapamento. Quer dizer, não é à toa que ela designa pelo termo historicismo, né, a posição de completo relativismo que inviabiliza o reconhecimento de algo como fato, né? Então, eu acho que ela está insistindo na necessidade do reconhecimento de algum nível mínimo de evidência no mundo, né, para que essa verdade factual possa ser reconhecida, possa servir de base às diferenças de julgamento, de interpretação, mas é preciso aí que haja um mínimo de mundo comum, né? Um tema próprio a ela mesmo, né, Eduardo? Para que se perceba essa ideia de uma evidência mínima do fato. Isso que você está chamando de evidência mínima, isso também é constituído a partir de testemunhas, de comprovações. Então, é diferente da evidência que existe em 2 mais 2 igual a 4. Né? É uma evidência que é constituída, vamos dizer assim, né? A partir de testemunhas. Agora,
eu acho que você tem razão, ela está falando de uma... Ela é consciente de uma tensão, né, entre, no campo do trabalho do historiador, uma tensão entre uma perspectiva historicista, que é do relativismo, e uma preocupação em estar atento à verdade factual ela mesma. Eu acho que essa tensão atravessa aí a discussão dela sobre história. E eu acho que sim. Edgar e Sérgio queriam aprofundar algumas questões, e então nessa ordem, por favor, Edgar. Ou era só que não tinha... Eu queria fazer uma pontuação, dizer que eu concordo com o Veneu, com essa ideia da necessidade de se sustentar um nível mínimo de evidência, né, de resiliência histórica, que a gente chama de factual, né? E lembraria o fato de que hoje, mesmo as chamadas verdades científicas estão relativizadas, né? Tem uma quantidade enorme de pessoas que estão defendendo com unhas e dentes, produzindo filmes, inclusive dizendo que a Terra é plana. Não é? Ou que, na verdade, voltando à ideia bíblica lá de um começo, na verdade, a gente teria aí o Darwin sendo posto para escanteio. Então, nesse sentido, a gente teria a necessidade de uma comunidade científica que dissesse assim, não, de fato, nós podemos discutir no vértice lá o próprio problema da veracidade dessas verdades, mas para que nós possamos nos manter como comunidade científica, né, nós precisamos pugnar pela resiliência mínima desses, enfim, dados, dessas conquistas, dessas estabilidades mínimas, não é? Que definem uma certa física, uma certa matemática, etc. Eu gostaria muito de saber o que a Hannah Arendt dizia, como é que ela trataria hoje o fenômeno do terraplanismo. Bom, não sei, mas sei que ela, acho que distinguiria essa discussão da discussão a respeito da verdade factual, né, Edgar? Eu acho que o terraplanismo, né, seria caracterizado, sei lá, ela poria num plano de erro ou ilusão, né? Quer dizer, ao passo que, no caso, não é mentira, que ela não discutiria o problema da mentira nesse contexto, mas sim o erro e a ilusão. Então, eu acho que ela distinguiria essa discussão da discussão relativa à história. Acho que seriam coisas diferentes. Obrigado, Eduardo. Antes de passar a palavra ao Sérgio, tem Bernardo Ferreira pediu no chat a palavra. Não sei, Bernardo, se você quer. E tem mais uma questão que o Edson Lima também colocou no bate-papo, que eu vou ler. Se vocês concordarem, a gente pode juntar essas questões e o Eduardo responde, caso for factível para ele. Bernardo? Posso, então? Sim, por favor. Me ouvem? Pois não. Oi, Eduardo, tudo bem? Tudo bom, Bernardo? Bom estar aqui na companhia de amigos do Departamento de História, onde eu tive a ocasião de me formar, né? Na verdade, eu queria levantar duas questões, Eduardo. Uma é um ponto que aparece no texto, que é uma associação que a Hannah Arendt faz entre o tema da mentira e o tema da ação, né? Que ela aponta para o fato de que o agente, na sua capacidade de criar um novo, de inaugurar um novo, ele, em alguma medida, se contrapõe àquilo que está dado, né? E que, nesse sentido,
o mentiroso não deixa de ser um agente, né? E, portanto, haveria uma tensão mesmo, né, no campo da política entre a capacidade de agir, né, e a preservação da verdade factual, né? Me pergunto se isso é um ponto, né? A outra coisa que é mais uma remissão a uma observação feita pelo Sérgio Alcides, né, quando isso tem também alguma coisa a ver com a observação feita pelo Edgar, né, quando ambos remetem a experiências contemporâneas que dizem respeito à produção de falsidades, né, ou de falsos em escala mais ampliada, industrial, como diria o Sérgio, né? E eu tenho a sensação de que tem algo na discussão da Hannah Arendt que remete a uma defesa da verdade do fato contra a possibilidade da mentira em escala organizada, como você fez referência na sua fala, Eduardo. Ocorre que hoje, talvez mais do que a mentira em escala organizada, né, produzida industrialmente, a gente tem uma possibilidade da pulverização numa escala massiva, né, da mentira, né? E talvez mais gravemente ainda, né, a produção de mentiras cuja similaridade com fatos é tamanha, né, quando a gente pensa nas tecnologias virtuais, que criam uma dificuldade de uma distinção entre o fato, o que é fato e o que não é fato, né? E fico me perguntando como a Hannah Arendt se depararia com esse tipo de situação, assim como o Edgar falava, como a Hannah Arendt reagiria diante, né, dos defensores da Terra plana, mas assim como a Hannah Arendt reagiria diante da possibilidade de produção de mentiras cuja similaridade com a verdade de fato chega a ser tão grande, né, que a fronteira se torna praticamente indistinguível, né? Enfim, é isso. Obrigado, Eduardo, pela sua fala. Então, realmente ela faz uma aproximação, né, entre o homem de ação. Ela diz que o mentiroso não deixa de ser um homem de ação, né? Na medida em que os dois, tanto o homem de ação e o mentiroso, tanto o político como o mentiroso, né, imaginam que o mundo poderia ser diferente, né? E então ela faz esse comentário. Não sei como a Hannah Arendt trataria do problema do terraplanismo hoje, mas a impressão que eu tenho é que o tipo de evidência, né, que está em jogo numa discussão científica das ciências naturais é diferente daquilo que ela está discutindo no âmbito das verdades factuais como as que interessam o historiador. Eu acho que a coisa é diferente. Mas vou pensar mais sobre isso também. Sérgio, por favor. Obrigado, Diego. Eu levantei a mão quando o Marcos Veneu falou em mundo comum, na necessidade de mundo comum. E eu me solidarizo com essa aflição. E depois da intervenção do Bernardo, aí fiquei mais encorajado ainda a insistir no problema da comunicação. Porque eu acho que existe um fato importante a ser reconhecido. O fato é o algoritmo, né? Quer dizer, é o algoritmo em que as nossas práticas comunicacionais nos compartimentalizam em lugares específicos e nós temos acesso a um determinado conjunto de mentiras ou fatos ou informações e essa possibilidade da esfera pública, como é pensada nos textos clássicos, né? Habermas, Koselleck, Auerbach, etc.,
se esboroa, não é? Porque o algoritmo constrói bolhas de informações, não é? E a gente fica se comunicando e disputando opiniões, etc., dentro de bolhas, mas o mundo comum, de fato, parece impossibilitado, porque simplesmente é uma conversa de surdos, né? Então, acho que essa questão da comunicação, a Hannah Arendt é inspiradora, mas é muito inspiradora. Ela própria estaria pensando além do que ela pensou, porque ela pensou diante de uma realidade de ação política, de discussão sobre a verdade, que é bem diferente da nossa. A nossa é muito, muito, muito complexa mesmo. E ainda tem um outro complicador, que por exemplo, a questão do terraplanismo, né? Ela, assim, isso é uma questão assim, quase folclórica, né? Mas tem questões na nossa época que são muito importantes na esfera do público, que estão ligadas a fatos que não estão estabelecidos ainda, né? Por exemplo, aquecimento global. Hoje eu li a notícia sobre um evento que o Exército vai fazer com negacionistas do aquecimento global. Ainda não tem quer dizer, já existe um consenso, mas ainda pode fazer sentido uma pessoa se apresentar diante de um general, né? Dizer que não existe aquecimento global. Ou então a outra questão é o próprio problema da atual pandemia, né? Quais são quer dizer, nem todos os fatos importantes estão estabelecidos, né, por no campo dessa verdade, que não é a verdade factual meramente, é uma verdade da ciência, né? E ainda assim são necessárias ações políticas diante dessas incertezas, né? Acho que fui um pouco prolixo, peço desculpa. Acho importante ter trazido essa coisa do público, né, Sérgio, que muitos de vocês trouxeram. Quer dizer, eu acho que acho que a Hannah Arendt diria que sem a existência da verdade factual, não há como você constituir uma esfera pública. A verdade factual seria o ponto de referência para que uma discussão pública possa acontecer, né? Quer dizer, eu acho que ela está mostrando que o estabelecimento da verdade factual é um pressuposto da discussão política, né? Sem verdade factual não há discussão política, não há o elemento a partir do qual as diversas opiniões podem se formar e se comunicar, né? Eu acho que é disso que ela está falando. Obrigado, Eduardo. Antes de passar a palavra, nessa sequência, a Marcelo e Sérgio, eu vou, se você me permitir, ler uma pergunta que está colocada aqui no bate-papo, e eu vou fazer uma que eu também tinha pensado, e eu mesmo me auto-anotei. E então, a pergunta é do Edson Lima, e diz assim: fico pensando que há uma dimensão emotiva na maneira como a mentira ganha força. Essa força, no entanto, teria nas emoções uma exigência de controle racional, em que, de modo algum, pode-se permitir uma vida sem disciplina, diligente pelo reforço positivo e o negativo. Pois para Spinoza, por exemplo, o bem e o mal absolutos são uma concepção ilusória e toda busca de felicidade se daria pelo conhecimento. Com essa salvaguarda, conjuntamente, viria uma radicalização da verdade objetiva, em alguns momentos detratora das verdades subjetivas. O caráter epistemológico da história como uma forma de autoconhecimento, como uma maneira mesma de tornar o equilíbrio ou dialético entre a cognição e a emoção, a razão e a sensibilidade, a ética e a estética colocariam em evidência a própria dissolução de verdades concretas, absolutas ou mesmo parcial? Era uma pergunta. Outra coisa.
Você quer que eu coloque a minha, Eduardo, e vamos juntando algumas? Eu queria, Eduardo, colocar uma pergunta que de alguma forma dialogava com a de Bernardo, recuperava algumas questões que ele colocou, e também o texto que você mencionou, citou inclusive, né, a mentira na política, quando Arendt traça, né, esse contínuo entre a mentira entendida como a negação deliberada da verdade dos fatos e ação política como a capacidade, né, de agir, que teriam esse elemento em comum que ela diz é a imaginação, né, a imaginação como para agir. Só que de alguma forma a imaginação ela também alimenta outra esfera de ação, né? Que eu estou pensando no texto de Derrida sobre a história da mentira, né? Que de fato dialoga com Hannah Arendt e que ele reconhece que há uma esfera que não pertence nem ao verdadeiro nem ao falso, né? Nem a fala veraz e a fala mentirosa, que é aquela esfera do simulacro, né? Da capacidade de produzir o que ele chama de uma realidade virtual. Então, a minha pergunta, na verdade, Eduardo, a partir disso, é uma pergunta que leva um pouco fora do tema da sua palestra, Verdade e Política, portanto, vê se fica à vontade para responder, mas tem a ver com que, quando Arendt diz, né, mentira na política e ataques organizados à verdade são questões diferentes, de historicidade diferentes. E claro, né, ela pensava muito no aparelho de mentiras produzidos pelo nazismo. Ela não só pensava, ela dizia isso no texto. E minha pergunta é se a atual maquinária de trazer um pouco você para a questão das fake news, como outros colegas fizeram, digamos, maquinária de produção de notícias falsas, pode ser pensada simplesmente como uma continuidade dessa política fascista da mentira organizada, né, em que acredito, não sei se estou errado, ela estava pensando talvez com um exemplo paradigmático, ou se estamos lidando com um problema novo, né? Talvez, não sei, mais próximo a essa política fantasmagórica do simulacro identificada por Derrida, ou você vê isso como um contínuo entre política fascista da mentira e a nossa maquinária a maquinária das fake news que nos assedia, digamos, e que assedia a política. E não sei se para você já é muita coisa e quer fazer uma primeira intervenção e depois ouvir os últimos dois da noite, que seriam Sérgio e Marcelo, ou prefere pensar um pouco mais e ouvir eles? E você que sabe. Posso ouvir. Ok, Marcelo. então Marcelo e por último Sérgio. Eu queria chamar a atenção só de algumas coisas, né? Primeiro, do acerto da nossa escolha de trazer o Eduardo para abrir aqui na nossa aula inaugural, né? Com esse tema da verdade política, né? Porque já deu para ver, pela dificuldade da própria discussão, né? Como nós estamos enrascados, né? Nessa discussão. Especialmente nós, os historiadores, que, como pensa Hannah Arendt, como disse o Marcos Vendel, deveríamos ser os guardiães da verdade factual, né? Então, eu acho que os historiadores também passaram as últimas décadas, né, um pouco desconstruindo, para usar uma das fórmulas, né, possíveis, né, mas pondo em questão a própria noção de verdade factual, né? Seja do ponto de vista de um horizonte hermenêutico, seja do ponto de vista, né, de que o fato se institui na medida em que a pesquisa se desenvolve, né, e, portanto, dependendo de premissa, etc., etc., né? Então, a primeira coisa que eu queria notar é isso. Eu acho que é muito bem-vinda, né, essa confusão, como são muito bem-vindos os cursos que estão dedicados a isso, né? Parece que estamos mesmo precisando discutir, né, esse assunto, né? Desde que nós, de algum modo, tentamos nos livrar, né, do positivismo, né, ou de outras formas do empirismo que
quase que nos obrigavam a deixar de pensar, né, frente à materialidade, né, da realidade, né? Desde então, nós criamos no sentido de um afastamento, né, desse fato que Hannah Arendt reivindica, né? Acho que o Pedro foi bastante feliz quando aponta nessa direção também. A segunda coisa que decorre um pouco disso, das falas, é que eu tenho a impressão que, para Hannah Arendt, de algum modo, essa reivindicação, né, da atenção ao fato, né, à verdade factual, é a reivindicação da instituição do mundo comum, né? Eu acho que essas coisas não se separam. Não é necessariamente que nós precisamos de um mundo comum para termos a verdade factual. É que, sem a verdade factual, nós não instituímos mundo comum. Então, acho que eu gostaria de pensar nessa direção. Estou pensando, tá? Não estou afirmando que é assim, né? Mas gostaria de pensar nessa direção, porque isso me traz para o contemporâneo, né? E alguém falou, se eu não me engano, o Michael, em Democracia, né? Tenho a impressão de que a possibilidade da democracia, né, como forma de governo eleito pelo povo através de eleições, que supunha uma discussão, etc., né, supunha também, né, uma unidade, né, que é o povo, né, que é o demos, né, constituída pelo contato com informações que também seriam comuns, né? E a sensação que eu tenho é que uma parte gigantesca da enrascada em que nos metemos hoje tem a ver com o fato de que não existe mais informação comum, né? Se nós pegarmos mesmo as eleições brasileiras dos últimos, sei lá, 15 anos ou 20 anos, mesmo, pega lá o Collor com o Lula, né? O Collor com o Lula, quando o Collor, naquele famoso debate da Rede Globo, apresenta, né, tira a filha bastarda do Lula, né? Independentemente do que você acha sobre aquilo, que as várias pessoas acharam sobre aquilo, né? Se aquilo foi uma maldade, se foi, né, uma violência, se foi algo que tinha que vir à tona, tanto faz. Quer dizer, havia ali algo comum em torno do qual, né, as várias posições se punham, né? A sensação que eu tenho é que, nas condições de tecnologia da informação e sua difusão hoje, né, e essas mentiras organizadas e etc., né, que fazem com que chegue na casa de cada um aquilo, prêt-à-porter, não é? É uma verdade prêt-à-porter. Para cada um chega uma coisa diferente, né? Cada um que faz uma pesquisa no Google tem uma resposta diferente. A tela do Google minha não é igual à tela do Google da minha filha, né? Ela é diferente. A mesma pergunta produz respostas diferentes, né? Porque os algoritmos produzem, né, outputs distintos, né? Que nós estamos vivendo uma tamanha fragmentação, né, da possibilidade, né, do que acontece, do que existe, do que né, que nós estamos, de fato, enrascados do ponto de vista da democracia, do ponto de vista da epistemologia, do ponto de vista de muitas coisas, né? Então, só queria fazer esses 3 comentários, né, um pouco nessa sequência e, em suma, acho que, de fato, os historiadores, né, precisam mesmo conversar novamente sobre isso, né, e recuperar a história dessa discussão, né, nas últimas centenas de anos, talvez, né, onde essa discussão esteja posta. Obrigado, Marcelo. Então, Sérgio tinha uma questão também, e Clarissa pediu a palavra, mas assim, encerra mesmo, Clarissa, assim, de modo que Eduardo tenha uns 10 minutinhos para responder, mas eu não queria deixar de dar a palavra ao único aluno depois que pediu a palavra, então, senão um papo entre professores. Então, Clarissa encerra essa rodada. Sérgio, por favor. Obrigado, Diego. Obrigado, Eduardo. Acho que também o que eu tenho que perguntar vai... Desculpa, Maicon é aluno de doutorado, eu esqueci dele. Acho que o que eu tenho que perguntar, de alguma forma, também conversa com o que o Marcelo falou agora, mas a pergunta especificamente ia ser sobre... Eu não sou um exímio conhecedor de Hannah Arendt, né? E era sobre se você vê na Hannah Arendt, Eduardo, uma preocupação com a historicidade dessa ideia do fato mesmo, né? Eu pergunto isso em que sentido?
porque, se eu salvo engano, me corrija se estiver enganado, o texto é de 67, né? Você está falando de um momento aí muito próximo do começo daqueles debates clássicos sobre pós-modernismo, onde uma das coisas que entra em pauta é uma crise cognitiva, né? Ou seja, justamente a perda de uma ideia de que a experiência intuitiva te forneça um caminho para a explicação sistêmica do mundo, né? Que, de alguma forma, é uma perda de uma crença naquilo que você vê, sente, né? De um certo sentido de factual como explicação das coisas. E eu acho que boa parte desses fenômenos contemporâneos que a gente está falando aqui, terraplanismo, fakes, são em alguma medida tentativas compensatórias em relação a isso, né? Assim, você vai ver aquele documentário do Netflix, né, do terraplanismo, é visível, assim, eu estou vendo eu estou vendo que a Terra não é redonda, né? É claro, é extremamente ingênuo, mas para além, é tão ingênuo que isso não explica. É tão ingênuo que você precisa entender o que está por trás dessa necessidade de se agarrar a esse fato tão imediato, para além dele ser absurdo ou não. Eu acho que é um retorno, é uma compensação por uma perda, né? Como se o fato, nesse sentido, tivesse virado um objeto perdido, né? Tivesse sendo hipercompensado. E eu acho que, assim, aí entram várias coisas, e eles formam comunidade em torno disso, né? Eles formam, não é um comum estranho, mas eles formam. Nesse mesmo documentário tem uma conferência terraplanista que a fala dele é incrível. I love flat earth, eu amo a Terra plana. Se é uma questão científica, você ama a Terra plana, não, é uma declaração muito curiosa, na verdade, para isso, mas eu acho muito reveladora. Então, eu acho que tem uma questão da historicidade do fato, né? À luz dessa crise cognitiva, esse desamparo cognitivo que vem, e que eu acho que explica também muito por que esse tipo de retorno a essa crença intuitiva contra os sistemas explicativos e científicos, né, se torna tem tanto apelo político, né, para ser contemporâneo, por exemplo, com a extrema-direita. Acho que isso ajuda a entender um pouco, porque é uma espécie de volta nostálgica, um retorno nostálgico, uma compensação pelo perdido, né? Então, é à luz disso que eu estava querendo perguntar sobre o quanto a Hannah Arendt pensa a historicidade do fato. Eu acho que você lembra bem esse desamparo epistemológico, né? Sei lá, acho que a Hannah Arendt está se colocando diante disso, se colocando diante de uma perspectiva relativista, diante de uma atitude, de uma situação de desamparo epistemológico, como você mencionou. Ela está reivindicando a necessidade de se reconhecer o fato, né? A verdade factual. Eu acho que isso, para ela, tem a maior importância do ponto de vista político, né? Porque, como mencionou o Marcelo, né? Para ela, o que importa é que algo de comum seja estabelecido. E esse algo de comum ele só se estabelece a partir do momento em que se reconhece uma verdade factual que é referida pelos vários que constituem a esfera pública, né? Então, eu acho que, sim, ela está se distanciando de uma perspectiva relativista, historicista, e, nisso, apostando na possibilidade de que esses refúgios da verdade sejam fortalecidos, né? O poder judiciário, a imprensa livre e a universidade. A gente não falou aqui nem do judiciário, nem tanto da imprensa livre, falamos mais da universidade, mas temos que lembrar que ela está falando também dessas outras coisas, né? Desses outros refúgios da verdade, que são a imprensa e o judiciário. Obrigado, Eduardo. A Clarissa estava me falando aqui que você acabou respondendo e ela se sente contemplada na resposta do Sérgio. Então, não sei se Eduardo quer acrescentar mais alguma questão. Tem 5 minutinhos para... Não, eu quero agradecer a vocês.
por terem me ajudado aí a entender melhor essa situação complexa toda que eu levantei a bola, mas, na verdade, não sei resolver muitos dos problemas que estão aí, que vocês apresentaram. Então, eu quero agradecer a vocês e, quem sabe, a gente continua essa discussão num outro momento. E acho que vale a pena. Vou fazer uma publicidade aí. Esse livro vale a pena vocês conhecerem mesmo, porque é uma coletânea de textos da Hannah Arendt que vai de 53 ao ano da morte, 75, se chama Pensar Sem Corrimão, e os textos são apresentados na ordem cronológica, quer dizer, você pode começar por onde achar mais interessante, e tem uma tradução muito bem feita por um grupo de tradutores, entre os quais está o Pedro aí. E deu uma trabalheira, né, Pedro? Mas acabou que saiu um livrão que vale a pena ser lido. Obrigado a vocês. Bom, Obrigado, Eduardo. Me cabe aqui encerrar essa aula, né? Queria dizer também que, de fato, os historiadores estão discutindo essa questão, né? Se nós pegarmos lá muitos vídeos nos sites da ANPU, da Associação dos Historiadores, as discussões sobre negacionismo, em particular, né, têm sido muito elaboradas, né? Então acho que vale a pena também fazer essa visita, né, ao que os colegas estão pensando, né? Mas o que me cabe agora é, de fato, agradecer, né, a presença tão instigante do Eduardo. Há muito tempo a gente não tem uma aula com tanta gente aqui. Passou eu não contei, mas passou certamente de 120 ao mesmo tempo, né? Porque pessoas entram e saem em momentos diferentes, né? Então, um público nobre, né, para uma palestra nobre. Agradecer muito, Eduardo, a tua disponibilidade, né, e essa tua capacidade de pensar e continuar pensando, né, e produzir essa troca extraordinária a partir do teu contato intenso, tão intenso com a Hannah Arendt, né? Queria agradecer aí ao Diego pela mediação, agradecer a presença de todo mundo e desejar que isso frutifique bastante, né? Ao longo não só do semestre, né, mas ao longo dos próximos tempos. Está claro que essa é uma questão absolutamente central para todos nós que estamos aqui, pelo menos, né? Acho que para muitos mais nós estamos aqui também. Então, obrigado, Eduardo. Obrigado, Diego. Obrigado a todo mundo que está aí presente, o público aí. Muito bom, excelente.